Amém, gente. Todo mundo bem? Como é que foi o final de ano? Muitas festas, muitas comilanças, né? Que bom, né? Vamos começar, né, esse momento de palavra pedindo a direção de Deus. Vamos abaixar nossas cabeças. Paizinho amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos em família, por essa oportunidade de nos relacionarmos com o Senhor, por essa oportunidade de recebermos mais da presença do Teu Espírito Santo sobre nós. Pedimos que o Senhor continue a nos encher, continue a falar conosco, continue a nos ensinar, dirigir as nossas vidas, nos orientar, e não somente orientar, mas também nos capacitar, Senhor, a fazer a Sua vontade, a obedecer a Sua voz, a representar Jesus Cristo aqui na terra. Nós te agradecemos por esse 2025 que se passou, tudo que aconteceu, sejam boas, sejam más, sejam alegrias, sejam tristezas, nós te agradecemos, que tudo cooperou para o nosso crescimento, tudo cooperou para que nós pudéssemos nos achegar ao Senhor, estar mais próximos ao Senhor. E nesse ano de 2026 nós fazemos o mesmo pedido. Nosso desejo é chegar perto do Senhor, estar sempre na Tua presença, ter a Tua presença conosco através do Teu Espírito Santo. Nós consagramos, assim como a Luni disse, a Luni orou, nós consagramos esse ano ao Senhor todos os nossos sonhos, todos os nossos planos, nossas expectativas, nossos anseios. Nós descansamos no Senhor, nós colocamos aos Teus pés, nós reconhecemos a Tua soberania e nós confiamos na Tua santa e boa vontade, que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. Pedimos que o Teu Espírito Santo direcione agora esses momentos da palavra, que possamos nos alimentar do Senhor, que possamos ser tocados e transformados e preparados para Te representar em todas as circunstâncias. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Vamos fazer o seguinte, levanta todo mundo, dá um feliz ano novo. Vamos dar uma volta aqui, ó, feliz ano novo. Vamos levantar, cumprimenta o seu irmão. Eu sei que você já cumprimentou lá fora, mas cumprimente de verdade. Fala, Deus te abençoe. Que esse ano de 2026 seja uma bênção na tua vida. Conte comigo. Deus te abençoe, abençoe a igreja, abençoa a igreja. O Espírito Santo de Deus abençoa a igreja. A comunhão abençoa a igreja. Que Deus abençoe a todos nesse novo ano, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por todas as famílias dessa igreja, que o Senhor possa derramar da sua alegria, que o Senhor possa derramar da sua plenitude, que o Senhor possa derramar da tua orientação, presença, capacitação, que o Senhor possa fortalecer os nossos laços de família. Nós somos uma família, estamos aprendendo a ouvir a sua voz em família e pedimos que o Senhor possa abençoar, multiplicar essa família, fazer crescer essa família na sua presença, crescer em estatura, em conhecimento, em capacidade e principalmente em intimidade com o Senhor. Deus abençoe. Amém. Nós estamos, pode sentar, queridos, pode sentar. Muito bom isso, não é? Gente, a igreja é isso, né? Nós nos amarmos, nós contarmos uns com os outros e nós nos colocarmos à disposição uns aos outros para abençoarmos, né? Para ajudarmos uns aos outros. E uma pequena pausa, nós estávamos falando sobre a carta aos Filipenses, né? Mas como é começo de ano, então eu queria falar de uma outra carta, de um outro trecho, de um outro versículo que também o Espírito Santo inspirou a vida do apóstolo Paulo. E essa carta, aliás, são dois versículos que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar de Tito, capítulo 2, verso 11 a 12, e fala sobre a graça, né? Que a graça nos ensina.
no final do ano a gente fica emotivo, reflexivo, pensativo, não é? Quantos aqui não passaram a refletir sobre como foi 2025? E o coração nosso se enche de graça, na verdade, é uma oportunidade da gente parar para pensar no que aconteceu, no que não aconteceu, no que faltou, no que abundou, no que foi bom, no que foi ruim, né? E no final do ano, eu pude ter a oportunidade de estar com a família, no final do ano, no começo do ano. Isso é muito bom, né? O meu coração encheu de gratidão. Eu tenho certeza que todos vocês tiveram bons momentos com suas famílias, e tenho certeza que o coração se enche de alegria, né? Então, esse sentimento de alegria trouxe esse tema da graça do Senhor sobre nós, entendermos como o Senhor é gracioso para as nossas vidas. E é muito interessante nesses dois versículos que fala que a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, e ela não acaba aí. A graça não somente abençoa, a graça não somente salva, mas ela nos ensina, que é o tema de hoje. A graça nos ensina. Então tudo o que aconteceu, toda a graça que Deus derramou sobre nossas vidas, ela serve para nos ensinar alguma coisa. Amém? Vamos falar junto? A graça nos ensina. Amém? Então vamos lá, vamos falar sobre, vamos ler, aliás, o texto de hoje. Tito capítulo 2, verso 11 e 12, está escrito: porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata. Vamos falar sensata, justa e piedosa. Vamos lá, sensata, justa e piedosa. Então são essas três coisas que nós vamos nos ater, né? Nós vamos ver que a graça ela nos ensina, ela não somente nos salva, mas ela nos ensina a viver uma vida sensata, justa e piedosa. Amém? Então, antes de entrarmos no tema da graça, eu fiquei pensando no oposto de graça, né? Eu fiquei pensando no mérito, né? O mérito é a lógica que gera o nosso mundo, é ou não é? Desde pequeno, você vai na escola, você tira nota boa se você merece, né? Se você estuda, se você faz as tarefas, se você é bem comportado, você merece, você tira nota boa. Então o mérito, ela faz parte da nossa vida. No esporte, a primeira vez que eu vi, eu ganhei uma medalha, eu ganhei, viu, gente? Uma medalha, mas era no judô, tá? E engraçado que essa medalha era só por participação. Você participava e você já ganhava. E aí eu fiquei feliz, né? Poxa, eu ganhei uma medalha, né? Ganhei alguma coisa na minha vida. Aí eu vi do lado, e a primeira vez que eu ouvi essa palavra mérito, na medalha estava escrito assim: honra ao mérito. Aí fala: olha, honra ao mérito. Pai, o que é mérito? Eu não sabia o que é mérito. É só porque você participou. Né? Mas o mérito é isso: você faz alguma coisa para merecer. No esporte é assim: quem treina mais, quem é mais capacitado, quem é mais habilitado, ganha o campeonato. É ou não é? Assim é no comércio. Se você tem um bom currículo, se você tem boas capacidades, você merece aquele emprego. Se você se aplica nesse emprego, você trabalha direitinho, você merece uma promoção, né? Então a nossa vida é pautada por mérito. Só que o mérito, ele tem um problema: às vezes não dá certo, né? Como é que a gente pode explicar gente ruim que se dá bem na vida? Salmo 73 fala da prosperidade do ímpio. Às vezes uma pessoa que rouba muito, né, está numa posição de autoridade, não é uma referência aqui, tá? Mas assim, não é? Às vezes acontece isso. Uma pessoa que é mau caráter
é bem de vida, é próspero, está dando tudo certo na vida dele. E o médico, onde tem gente que é justo, tem gente que faz tudo certinho. O bom marido às vezes é traído pela esposa, a boa esposa que é fiel é traída pelo marido. O bom pai que fez tudo pelo filho, trocou fralda, educou, pagou uma boa escola, levou para a escola, alimentou, sabe, pagou cursos, fez tudo pelos filhos. Aí o filho vai e dá as costas para o pai, não honra o pai. Às vezes o mérito, ele não funciona, é ou não é? Então é muito interessante que a nossa vida é pautada no mérito. Nós aprendemos sobre o mérito. A democracia é um sistema de mérito. Quem trabalha recebe salário, quem não trabalha não recebe salário, né? Capitalismo, quer dizer, né? Capitalismo é assim. Mas muitas vezes o mérito não é justo. Existe a prosperidade do ímpio e a injustiça do justo. O que dizer de João Batista, um homem que preparou o caminho do Senhor, falou: arrependam-se, é chegado o reino dos céus, e a cabeça dele foi cortada. O cara nasceu, proclamou Jesus e teve a cabeça cortada. Jó, íntegro e justo, homem íntegro e justo, sacrificava até pelos filhos, né? Deus, se meus filhos pecaram, se eu possa perdoar, e pedir perdão pela vida dos filhos. E esse homem foi injustiçado. Muitas vezes o mérito não funciona, e aí que entra a graça. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida cristã pautada em mérito, pensando em mérito. Nós vamos pensar sobre isso. Por que nós viemos à igreja? Por que nós oramos? Por que nós buscamos a Deus? Por que nós ofertamos? Para ter mérito de alguma coisa? Para ter reconhecimento espiritual? Né? A vida espiritual, ela é pautada na graça. Então, por isso nós vamos falar desse tema da graça. E alguns aspectos da graça que eu gostaria de trazer para nós conhecermos é porque a graça de Deus se manifestou. Primeira coisa, a graça. Qual é a origem da graça? A origem da graça é de Deus. Então isso nos dá uma dimensão dos atributos da graça. Por exemplo, vou falar, a Josi, eu vou dar o meu cartão de crédito para ela, então eu vou ser gracioso com ela. Então, a Josi tem a minha graça, só que a graça dela, ela está limitada a mim. Então, é bom, mas não é tanto, não vai poder fazer muita coisa. Deu para entender? Agora, por exemplo, se alguém, Diogo falou: toma meu cartão de crédito, aí a graça é maior, né? Vocês estão dando para entender? A graça, ela está diretamente vinculada à origem, né? Então toda a graça que vem de um homem, ela é uma graça limitada. É aí que eu quero chegar. A graça é de Deus, é uma graça ilimitada, é uma graça que não tem fim, que ela é infinita, que ela é eterna, que ela não tem limite. Então é dessa graça que nós estamos conversando. Então, se a gente tem a consciência, puxa, Deus derrama a sua graça sobre mim, essa graça ela é infinita, ilimitada, ela é eterna, isso tem que me transformar, por isso que ela me ensina. Nós estamos lidando com a graça que é de Deus, nós não estamos lidando com uma graça que é humana. Bem? Então, primeira coisa, porque a graça de Deus, e a segunda coisa, ela se manifestou. Então a graça de Deus, ela é pontual. Nós temos a graça comum, que são todas as bênçãos que Deus nos dá. Porque nós estamos vivos hoje, é por causa da graça de Deus, mas existe uma graça de Deus que se manifestou. Qual é, amados, essa graça de Deus que se manifestou? Jesus Cristo nasceu entre nós, Ele abriu a mão de sua divindade, Ele se tornou homem, se esvaziou, né?
E ele nasceu, viveu entre nós, para quê? Para revelar o Pai. E essa é a graça. Jesus, Deus entre nós, nos mostrando como é Deus. Jesus fala: quem vê a mim, vê o Pai. O ser humano não estava entendendo quem era Deus. O ser humano, ele estava perdido em seus pecados. E Jesus veio revelar o Pai. Ele veio revelar como nós devemos perdoar o próximo. Ele veio explicar para a gente que não matarás não significa você enfiar a faca em alguém e alguém morrer. Não matarás era só você ficar com raiva de alguém. Jesus veio ensinar que não adulterarás, não era só você trair sua esposa, você trair seu marido. Não adulterar é você não olhar com intenção impura para alguém. Jesus veio ensinar essas coisas. Jesus veio revelar o Pai. Jesus veio mostrar o que é ter compaixão. Jesus veio mostrar o que é se importar com as pessoas. Ele veio entregar a sua vida em sacrifício por nós e ressuscitou para que nós pudéssemos ressuscitar junto com Ele numa nova vida. E essa é a graça da gente poder morrer para os nossos pecados e ressuscitarmos com Cristo para uma nova vida. Essa é a graça que se manifestou. Amém? E aí, continuando, nós vamos ver a natureza da graça. Nós vimos que a graça, ela tem origem em Deus, que ela se manifesta em Jesus Cristo, e a natureza dessa graça, ela se manifestou salvadora. A graça nos salva. Então, nós já sabemos que a salvação, ela é somente pela graça. Não é porque nós somos bonzinhos, não é só porque a gente vem no culto, não é só porque a gente faz oração, que a gente manda mensagem de bom dia, Deus te abençoe, que a gente vai para o céu. Não é porque a gente não fala palavrão, que a gente não bebe, que a gente não mente, não apronta, que a gente não é por causa disso. Nós somos salvos pela graça. Amém? Efésios 2,8 fala: vocês são salvos pela graça, não de obras. Isso é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, nesse quesito de salvação, nós somos cristãos protestantes, não é verdade? O protestantismo, ele surgiu por causa que a igreja, ela tinha se perdido nesse caminho. A igreja, vocês sabiam que a igreja, ela vendia perdão de pecados? Por exemplo, você pecou, e aí você vai na igreja, você paga uma quantia em dinheiro e você é perdoado. E aí, 1517, 31 de outubro, uma cidade chamada Wittenberg, lá na Alemanha, na igreja católica, um homem chamado Martinho Lutero pregou 95 teses, refutando, esse conceito de venda de indulgências, venda de bênçãos, comércio de bênção, comércio de perdão. Porque essas 95 teses, elas combatiam isso. A salvação é somente pela graça. Por isso hoje nós conhecemos os 5 solas, que um desses solas é somente a graça. Somente a graça nos salva. Então a graça, além de ter a fonte em Deus, manifesta em Jesus Cristo, ela nos salva. Ela é o único caminho para a salvação. Não tem como nós fazermos algo para merecermos a salvação. E outra coisa, ela é a todos os homens, ela não tem acepção de pessoas. A Thaís é mais legal, então ela vai receber mais graça. Não, é para todo mundo. Não tem acepção de idade, não tem condição social ou financeira, classes, não tem nada disso. Ela se manifestou a todos os homens, ela está acessível a todos os homens. Amém? Então, isso é a natureza da graça. Ela é a salvadora e ela é acessível a todos os homens. E o ponto alto de hoje é que ela nos ensina. A palavra ensinar também significa ela nos educa.
ela nos disciplina. Quem é que gosta de ser disciplinado? Não é muito gostoso, né? Ter uma vida educada, ter uma vida disciplinada, é muito difícil. Mas essa é a parte da graça que tem que fazer efeito nas nossas vidas. Nós não devemos somente desfrutar da graça, desfrutar do exemplo de Jesus Cristo, desfrutar da bênção, do perdão de Jesus Cristo, mas isso tem que transformar a nossa vida, isso tem que disciplinar a nossa vida. Amém? Quantos querem ser ensinados pela graça? Amém? O meu desejo, eu quero ser ensinado, educado, disciplinado pela graça. A vida de Jesus Cristo, ela não deve ser somente admirada, não deve ser somente conhecida, não deve ser somente lida, não deve ser somente pregada, ela tem que servir de referência, ela tem que me disciplinar. Eu preciso olhar para Jesus Cristo, para a humildade dele, para a compaixão dele e ser educado, ser transformado. Não ficar só reivindicando: Jesus, Senhor, faz isso para mim. Não, isso não é cristianismo, isso é idolatria. Cristianismo é ser transformado pela graça que nós recebemos. Então, a graça, ela é pedagógica, ela nos ensina a renunciar à impiedade. Então, o que seria, amados, impiedade? O que é impiedade? O que é ser ímpio? Ser ímpio tem relação, o sentido da palavra no original, ela tem relação com o nosso relacionamento com Deus. Impiedade é você não ter um relacionamento com Deus. Então, a graça nos ensina a nós renunciar o não relacionado com Deus. Pode ser uma pessoa que não acredita em Deus, então ela é uma pessoa ímpia. Agora, existe alguma pessoa que acredita num Deus que não é um Deus verdadeiro, que também é uma impiedade, né? E eu gostaria de trazer, o primeiro é não se relacionar com Deus, e a segunda coisa que a impiedade representa é relacionar da forma errada com Deus, que é a idolatria. Então isso é muito sutil, porque isso, lembra no começo que eu falei do mérito? Lembra? Que tudo na nossa vida é pautado no mérito. A gente faz para merecer, só ganha quem faz, não é? E isso pode estar sutilmente dentro da nossa vida cristã. Você pode pensar: bom, eu fiz tudo direitinho, então pelo certo que eu fiz, eu mereço a bênção do Deus que eu imagino que seja. Então nós temos aí um foco de impiedade, um conhecimento errado de Deus. Veja só, por exemplo, nas religiões, por exemplo, na minha família, eu tenho um lado da família que veio do Japão, e a religião predominante é o budismo, né? E qual que é a lógica dessa religião errada? Você faz uma oferenda para que o Deus abençoe o que você quer. Então, isso eu pude presenciar também, né? no final do ano, né? Eles fazem tudo. Aí depois, cada criancinha, né? Cada neto, cada sobrinho, pega moti. Vocês sabem o que é moti? Pega um moti, né? Moti é um bolinho de arroz, e pega saquê. Saquê é pinga de arroz, né? Aí leva essas oferendas para colocar no escritório, para colocar na granja, porque se você faz uma oferenda, você está pagando para que aquele Deus te abençoe. Deu para entender? Isso é o que, gente? É idolatria, na verdade. Você está pagando alguma coisa para receber uma bênção. Qual é a diferença disso para um trabalho? Qual que é a diferença? Eu vou matar uma galinha na encruzilhada, vou colocar pinga lá para que o meu amor dê certo esse ano de 2000. Vou pular 7 ondinhas para que esse ano seja bom. Vou ter $1 americano na carteira, porque esse é o dólar da sorte, que isso vai atrair prosperidade. Vocês sabem que tudo isso aí a gente ouve pertinho da gente, e isso
é o que? É impiedade. Isso é idolatria. Isso é servir um Deus que é menor que você. Não é servir um Deus que é menor que você. Se você paga uma coisa e esse Deus é obrigado a fazer aquilo que você pagou, ele é menor que você. Você é mais poderoso que ele, porque você está mandando nele. Não é verdade? Né? Então, isso é impiedade. E a graça nos ensina a renunciar a todo tipo de impiedade. Isso pode estar sutilmente no nosso coração. Deus, eu estou fazendo uma campanha, estou orando há 1 ano por esse propósito. Eu estou fazendo uma oferta para esse propósito. Quem já ouviu isso? Vamos fazer uma oferta com propósito, né? Enfileira aqui 10 pessoas com R$1.000 cada um, e aí Deus vai abençoar a empresa de vocês. Que tipo de Deus é esse? Isso não é uma idolatria? Você está pagando a Deus para Ele te obedecer. É um Deus que você criou na tua cabeça, você não conhece a Deus. Isso é idolatria, isso é impiedade. Eu vou orar para Deus me abençoar. Não, você vai orar para conhecer a vontade de Deus. Você vai orar para conhecer a Deus e ser como Ele. É isso que é a nossa busca. Fora disso é idolatria. Amém? E a graça, o nascimento de Jesus, a manifestação de Jesus aqui na terra, ela nos ensina a renunciar a esse tipo de religião, esse tipo de idolatria. Amém? Continuando, e nos ensina também a renunciar às paixões mundanas. Então veja só, se você tem um Deus que não é o verdadeiro Deus, a tua paixão, ela é uma paixão mundana. O que te atrai são as coisas que não representam a Deus, todo tipo de imoralidade, todo tipo de valor que não está de acordo com os valores de Deus. Isso vai te atrair, porque o teu Deus não é o Deus da Bíblia, não é verdade? Então, uma coisa puxa o outro. Se nós adoramos a um Deus falso, um Deus que a gente criou, que a gente acha que Deus deve agir assim, as nossas paixões elas são deturpadas. Então, a graça, o nascimento de Jesus Cristo nos ensina a renunciar a esse tipo de religião, esse tipo de relacionamento. E finalizando, ela nos ensina a viver de uma maneira sensata. Vamos falar: sensata, justa e piedosa. Então essas 3 palavras são importantes. É o que Jesus Cristo nos ensina a viver. Jesus Cristo nos ensina a viver de uma maneira sensata, justa e piedosa, né? Então são 3 áreas. A sensatez é o nosso relacionamento conosco mesmo, com o nosso interior, com o nosso raciocínio, a nossa organização mental. Quando que você vê que uma pessoa é sensata? Ela é organizada mentalmente, ela não é uma pessoa nada a ver, um cara que faz o que dá na telha, um cara que não tem domínio próprio, uma pessoa que faz o que pensa, que é impulsivo. Não, uma pessoa sensata é uma pessoa coerente. Coerência, tem domínio próprio, né? Tem coerência com aquilo que Jesus Cristo ensinou, né? Então sensatez é isso. Então o primeiro ponto é a nossa relação conosco, é uma relação interna. Equilíbrio mental, domínio próprio. Gente, nossa época, o que nós vivemos hoje, o celular, eu estou falando de mim, tá? Ele traz uma dificuldade imensa de eu me concentrar em alguma coisa. Gente, eu estava estudando essa palavra, essa pregação, e se eu não virasse o celular assim, ó, de tela para baixo, eu não conseguia continuar, porque é notificação, é coisa que aparece, curiosidade que pinta, e a mente da gente ela fica muito desfocada. O celular também, o que ele promove? Ele promove uma recompensa imediata.
ele nos torna imediatistas, né? Recompensa de dopamina. Eu estava vendo uma reportagem, né? Quando a gente dá o celular para uma criança muito cedo, isso atrapalha muito a questão de controle de recompensa. Tudo ela quer na hora, tudo ela quer resolver na hora. Ela não aprende o processo de espera, o processo de criar alguma coisa, o processo, sabe, de paciência, de luta. A frustração, ela não aprende a lidar com isso, porque ela está acostumada a tudo, receber tudo direto, ser alimentado por aquilo. Então o celular, ele nos transforma em pessoas impacientes, ansiosas, e impaciência e ansiedade, ela resulta em depressão. Nós sabemos que o Brasil é campeão mundial de depressão, né? Segundo a OMS, nós somos um povo deprimido. Então essa é a realidade que nós vivemos, uma vida insensata, uma vida ansiosa, uma vida que não tem domínio de si. E a graça, Jesus Cristo, o relacionamento com Jesus Cristo, ele tem que transformar, ele tem que ensinar nós vivemos de uma maneira sensata. Amém, amados? Domínio próprio. Então, quantos querem ter uma vida sensata nessa manhã? Amém? Então, que nesse ano de 2026, que o celular ele não domine a nossa vida, não atrapalhe a nossa vida, né? Que possamos ter uma vida sensata conosco mesmo, focada. Segunda coisa, segundo tipo de relacionamento que a graça nos ensina, que Jesus nos ensina, o nosso relacionamento externo com as pessoas, a palavra justa. Quando é que você pode ser justo? É quando você se relaciona com alguém, não é? Quando você trata com alguém, relaciona-se com sua esposa, com seu marido. Então você pode ser justo ou injusto, não é verdade? A Bíblia nos ensina que nós somos iguais, nós não somos melhores que ninguém, todos são filhos de Deus. Então nós não podemos nos colocar acima das pessoas ou inferiorizar as pessoas. Nós precisamos tratar com equidade as pessoas, porque senão se torna manipulação, não é verdade? Você manipula a pessoa, não, eu sou mais que você, então você tem que fazer o que eu mando. Não é isso. Nós somos chamados a ter uma vida justa com as pessoas, uma vida honesta nos nossos empregos, né? Nos nossos contratos, em nossas negociações, de uma maneira justa, né? Quem é patrão paga justamente os seus colaboradores. Quem é colaborador entrega honestamente o seu trabalho, aquilo que você contratou em fazer, aquilo que você se dispôs a fazer, faça, não é verdade? Então, os nossos relacionamentos externos, né, a graça nos ensina a viver de uma forma justa, bem? E para finalizar, a graça nos ensina a como lidarmos o nosso relacionamento transcendente. Primeiro, ela nos ensina a viver de uma maneira sensata, né? Com domínio próprio, com controle mental. Segundo, de uma maneira justa, que é honesta, igualitária, considerando o próximo, amando o próximo como a nós mesmos. E agora, de uma maneira transcendente, como é a nossa relação com Deus, né? Viver de uma maneira justa e piedosa. Então, nós falamos sobre a impiedade, não é verdade? Impiedade seria você não ter um relacionamento sadio com Deus. E a piedade é o inverso disso, é você ter uma comunhão sadia com Deus, uma comunhão de conhecimento e não de interesse. Lembra, impiedade é um relacionamento com Deus de interesse. Por que, amados? Por que existe esse prédio? Por que existe o templo? Para quem que é o templo? Deus precisa de templo? Deus não precisa de templo, né? Para que nós fazemos o culto? A Deus. Mas Deus precisa de culto? Né? Então, não é uma coisa para se pensar?
na verdade, imagina assim, a igreja Betel, o culto deles não estava bom não hoje, então eu fiquei triste hoje, não vou abençoar. Não, agora o culto de hoje foi legal, nossa, eu me senti bem adorado, agora eu estou feliz, e aí eu vou abençoar. Deus precisa de culto. O culto é para Deus, amado. Nós prestamos culto para Deus, tá? Vamos nos acalmar. Mas Deus não precisa de culto. Vocês sabiam que lá em Apocalipse 21, verso 22, quando Jesus revela o paraíso para o apóstolo João, ele fala assim, não tem templo, não tem templo da Nova Jerusalém, não tem igreja, porque a glória de Deus está lá, Deus está habitando nos homens. O culto, na verdade, é para nós aprendermos, aqui que eu estou querendo chegar. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de conhecimento, não é um relacionamento para você merecer a bênção de Deus. Nós nos reunimos como a igreja Betel não para merecer a bênção de Deus, nós prestamos culto a Deus não para merecer um status espiritual elevado perante Deus, não, nós nos relacionamos com Deus para termos um conhecimento mais profundo de Deus, para conhecer mais a Deus, não é verdade? Então o culto que nós prestamos, Deus não precisa dele, é nós que precisamos. Nós precisamos prestar culto para conhecer a Deus. Então, para finalizar, se nós viemos aqui no culto e nós não aprofundamos o nosso conhecimento, a nossa intimidade com Deus, às vezes nós não estamos cumprindo o propósito. Às vezes era bom ter ficado em casa. Amados, eu estou dizendo que é uma bênção vocês estarem aqui, tá? Não estou incentivando a ninguém a faltar, mas eu estou dizendo que é muito importante. Eu vou para o culto não é porque Deus precisa, é porque eu preciso conhecer mais de Deus. Eu preciso voltar transformado, eu preciso voltar cheio. A graça me ensina, eu preciso voltar disciplinado e ensinado. Se eu volto para minha casa do mesmo jeito, não adianta templo, não adianta denominação, não adianta culto, não adianta parede preta com banda boa, com pregador famoso aqui, igreja lotada. Não adianta se nós não aprendermos nada sobre Deus, se a gente volta para casa e fica para Deus, me abençoa porque eu estou fazendo isso. Não. É uma maneira piedosa. A graça nos ensina a viver de uma maneira piedosa, a termos um relacionamento com Deus baseado no desejo de conhecê-lo. Amém, amados? Então, finalizando, nós vamos aplicar isso aqui. Como que nós podemos aplicar? A pregação de hoje é sobre a graça. A essência é que tudo que nós fazemos não traz para nós merecimento. O culto que nós fazemos não traz para nós merecimento, né? Vocês já ouviram falar sobre disciplinas espirituais? As disciplinas espirituais, elas devem fazer parte da nossa vida, mas elas não servem para dar a nós merecimento, um status espiritual elevado. É porque o fulano ora pra caramba, então ele é espiritual. Fulano lê a Bíblia pra caramba, ele é espiritual. Ele vem em todos os cultos, então não. O alinhamento da prática do relacionamento com Deus, um alinhamento das nossas disciplinas espirituais, elas servem para nós conhecermos mais a Deus. Amém, amados? Então, eu gostaria de propor duas coisas. Aliás, a primeira assim, como é que está o nosso dia a dia, a nossa oração do nosso dia a dia, quando a gente acorda? Qual é a primeira coisa que a gente faz? WhatsApp ou WhatsApp? Né? Primeira coisa que nós fazemos ao acordar. Vamos combinar, como Igreja Betel, como uma família
espiritual, vamos orar. A nossa vida oracional é importante, não somente oração, como a nossa vida devocional, de leitura da palavra, porque senão nós não conhecemos a vontade de Deus, a gente continua como confusos, idólatras, pedindo proteção e bênção para Deus, fazendo coisa para que Deus abençoe, e na verdade Deus faz tudo pela graça, né? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E aí eu quero entrar no desafio. Que tal nós fazermos um jejum de uma semana? E o jejum assim, você tira o que você quiser, né? Ou alguma coisa. Eu sugeriria um café da manhã, ou um almoço, ou uma janta. Eu sei que tem gente que não pode porque o seu trabalho é físico, não tem problema nenhum. Mas a ideia é fazer um jejum não para merecer, tá? O jejum ele não serve para a gente merecer alguma coisa de Deus. O jejum serve para quê? Para nós aprendermos de Deus, né? A graça nos ensina. Então o jejum é um meio de graça para nós aprendermos sobre Deus, aprendermos a viver de uma forma sensata, justa e piedosa. Amém? Então, quem topa fazer um jejum? Vamos fazer um jejum essa semana, né? E nesse jejum você vai pedir para Deus ensinar. Deus, eu quero aprender a viver uma vida sensata, uma vida justa com meu irmão e uma vida piedosa. A minha vida espiritual, ela tem que ser correta, ela não pode ser idólatra, ela tem que ser pautada no desejo de te conhecer. Amém? Então esse é o primeiro desafio. Vamos fazer um jejum. E uma segunda coisa, vamos colocar em prática a comunhão. Eu sei, gente, eu sei que muita gente já está orando um com o outro, tal, mas a comunhão também é um meio da graça. Qual foi o tema de hoje? A graça nos ensina, não é verdade? Então, a comunhão entre nós também nos ensina. A comunhão entre nós também nos ensina. Quantos aqui querem aprender mais de Deus? Não é verdade? Agora pode abaixar. Quantos aqui querem ajudar alguém a aprender mais de Deus? Minha irmã, não é bom, gente, colaborar com a vida de alguém? Não é bom? Né? Então, o que eu sugeriria? Né? Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho amigos que me ajudam nessa caminhada. Eu tenho amigos que chegam no final, depois de eles trabalharem um dia todo, eles têm a paciência de me atender numa ligação. Esses amigos, eles trabalham, me atendem em uma ligação e a gente ora um pela vida do outro, um pela família do outro. Ele ora pela minha, eu oro pela dele. Eu tenho amigos que antes de começar o dia, antes de entrar no WhatsApp, eles ligam, eles atendem a minha ligação e a gente ora junto, abençoando, pedindo a direção e a capacitação de Deus. Eu tenho um amigo que na calçada, a gente senta, vocês têm noção disso? A gente senta na calçada e a gente começa a orar um pelo outro, na rua, no meio da rua. Um orando pela família do outro, pedindo a bênção pela cidade, pedindo a bênção pela nação. E sabe o que eu queria te ver? Eu queria te ver a igreja Betel com esse tipo de relacionamento, esse tipo de comunhão, com esse tipo de confiança, né? Um ajudando ao outro a crescer. Amém, amados? Então, assim, só para saber, quem está disposto assim, quem quiser pegar o meu número, pode pegar que a gente combina um horário para orar. Só ergue a mão, só para a gente saber. Gente, dá uma olhada em volta e aí dá uma mirada nas pessoas que ergueram a mão aí. Tá? Isso. Então, aproveita, marca a pessoa que você viu e combina. Cara, esse ano de 2026, que tal a gente combinar 5 minutinhos na semana?
para a gente orar, para a gente ver o que Deus nos ensina. Amém? Então, são desafios práticos que eu gostaria de trazer, porque falar na teoria, a graça nos ensina, é muito bonito e é compreensível, a gente consegue entender. Agora nós precisamos colocar em prática, como igreja. Para que nós estamos juntando? Para que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para aprender, né? E como nós podemos aprender? É uns com os outros, é um contando com os outros. Amém? Então, gente, o pessoal que levantou a mão aí, né? Então vocês estão marcados. Meu também, meu telefone, meu número está à disposição, né? Quem quiser, fala comigo, a gente combina. Sei lá, antes do almoço, quando acordar, ou quando acabar o dia, algum tempo, né? A gente combina e a gente ora junto. Assim a graça nos ensina. Amém, amados? Amém? Então, vamos nos colocar de pé e vamos fazer uma oração para agradecer. E nós vamos passar para o momento da ceia. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo no nosso meio, trazendo revelação, trazendo ensino. Nós pedimos que esse conhecimento do Senhor, esse conhecimento da graça, esse conhecimento do sacrifício de Jesus Cristo, isso possa trazer transformação para a nossa vida, que isso possa ser uma transformação verdadeira, não somente teórica, não somente de culto, mas que seja de verdade, em espírito e em verdade. Que nós possamos entender o verdadeiro propósito da nossa relação com Deus, que não é somente sermos salvos, que não é somente sermos abençoados, mas sim conhecermos ao Senhor. O nosso principal motivo de estarmos aqui nessa manhã é para Te conhecer mais, é para Te ouvir com mais clareza, é para ser capaz de Te obedecer com mais força, com mais rapidez, com mais prontidão, e a nossa vida possa ser transformada com o nosso relacionamento aprofundado no Senhor. Nós pedimos por todas as famílias aqui, que o Senhor possa guardar, direcionar, fortalecer todas as coisas, todas as necessidades, todas as dificuldades, que o Senhor possa estar trazendo orientação, e que todos nós possamos, como igreja, como família, ajudarmos uns aos outros a nos transformarmos, a amadurecermos, a manter o processo que o Senhor já começou na nossa vida, a boa obra que o Senhor já começou. Nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.